Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati. Hoje eu tô trazendo para vocês aqui uma revisão dos conteúdos que a gente viu nas últimas duas aulas, tá certo? Hoje nós estamos falando sobre edital e licitação, tá bom? Esse tema nós vimos na aula anterior e na anterior a essa, a última, onde nós estamos vendo que o nosso protagonista da nossa história, o Roberto, ele entrou então agora numa nova etapa de ampliação dos negócios da sua empresa, não é isso? O Roberto, a história dele, quando nós começamos a acompanhar, era de um homem que já havia trabalhado muito tempo numa empresa e aí ele estava então em processo de aposentadoria. E então, para se aposentar, ele estava preparando e elaborando ideias para que ele pudesse investir o dinheiro que ele iria receber da sua rescisão contratual para ele poder abrir uma nova empresa. Então nós vimos ali toda a trajetória dele, fazendo então ali todas as análises, todas as pesquisas através de vários indicadores de desempenho, e quando ele checou todos os indicadores de rentabilidade, de equilíbrio, e ele pôde observar a questão do investimento, do retorno do investimento, tudo isso ele verificou junto com a filha. Ele então deu o passo inicial, que era abrir a empresa. Ele abriu a empresa está indo de vento em popa, está prosperando, está indo muito bem. Só que agora ele quer ampliar os horizontes, então ele decidiu fazer a leitura de um edital da prefeitura para aceitar uma licitação. Então a gente está vendo isso. Nós estamos vendo o que é um edital e o que é a licitação. Então aqui na aula anterior, esta última que a gente teve essa semana, a gente viu que edital de licitação vai ser um conjunto de procedimentos administrativos, certo? Ou seja, essa administração ela está vinculada à parte pública, ou municipal, ou estadual, ou federal, certo? E dentro desse edital, nós vamos ter ali organizações de ordem, de segurança, de regras que o governo precisa instituir para poder comprar, contratar serviços e poder ter essa parceria com empresas privadas, tá? Que é o caso do Roberto. O Roberto ele é o dono de uma empresa particular e agora ele quer entrar nessa licitação juntamente aí ao município, porque ele quer prestar um serviço para o município. Então o município irá pagá-lo por esse serviço. Porém, para você abrir essa licitação, para você entrar nessa licitação, você precisa ler o edital e você precisa ter certeza que todas as regras que estão ali, você vai conseguir cumprir para você prestar o serviço para o município, no caso do Roberto, certo? Então a gente viu isso na página 55 do nosso livro, e aqui na página 55 tem a descrição do que é o edital. Então o edital é o seguinte, ele é um documento que vão ter as regras da licitação. A licitação é a adesão do serviço, tá? A licitação é a adesão do trabalho. Eu preciso ler o edital para saber o que o município precisa. E quando eu descobrir o que o município precisa, eu também descubro se eu tenho capacidade, enquanto empresa, de poder suprir esse serviço. Então, lá na licitação, você tem que considerar todas as organizações feitas pela comissão da licitação, né? Então, o edital ele vai ter uma lei interna da licitação. O edital tem que ser claro, ele tem que informar exatamente as condições da competição, porque no caso do Roberto, ele está entrando nessa questão de competição. Ele vai ler o edital, ele vai se colocar ao serviço do município, porém quem decide, quem vai fazer parte da equipe, né, de prestadores de serviço do município é o município, tá? Então não é o Roberto que decide se ele vai entrar nessa licitação, quem decide é o município, tá? Então ali dentro desse edital vão ter exigências, né, e são muitas exigências, né? E essas exigências precisam ser cumpridas pelas empresas privadas que decidem pela licitação. Então, o que é necessário para você participar de um edital de licitação? Tem que ler bem atentamente todos os itens,
tem que analisar se a sua empresa reúne condições para executar esses serviços, porque tudo tem que ser entregue no prazo exigido. E você não pode dar uma desculpa, acontecer um problema, você tem que cumprir o edital de acordo com o que você está propondo. Afinal de contas, vocês assinarão documentos. Esses documentos afirmam categoricamente: eu conseguirei prestar esse serviço. Então não pode fracassar nesse processo. Você também tem que analisar se a sua empresa preenche os requisitos técnicos necessários, tem que calcular os custos envolvidos, o preço mínimo que você pode praticar, tem que analisar os prazos, a entrega de documentos. São muitos documentos que precisam ser entregues no prazo. Tem que analisar datas iniciais de produção, de entrega e formas de pagamento. E você também tem que ver se os documentos que fazem parte dessa licitação, eles já estão organizados, tá? Então você tem que ler os editais, tem que procurar saber das declarações, das certidões, das propostas. Então é uma tarefa bem dura. Por exemplo, assim, por início é uma tarefa muito dura a análise completa e detalhada do edital, mas começa por aqui, tá? Indo aqui para a página 56, deixa eu ver o que nós temos. Isso aqui é o exercício, né, que nós fizemos em casa. Então, nós vamos para 57, que foi agora sim a nossa última aula nessa semana, tá? Eu fiz só uma recapitulação da aula anterior para você ver onde nós estamos. Mas agora, a Flávia, que é a filha do Roberto, orientou o pai a ler o edital para saber como ele funciona. Então, a Flávia, que tem um pouco mais de experiência, ela procura participar dessa primeira providência aí com o pai, ler o edital juntamente com ele, verificar a documentação que é exigida. E aí agora a gente vai conhecer os tipos de licitação, porque tem vários tipos. E a que o Roberto ele está enfrentando agora é a de competição. A gente já vai ver já o que significa isso. Bom, quais são os documentos exigidos para a participação das licitações? Isso vai depender muito do tipo de edital e da complexidade de serviços que vão ser executados, porque a documentação exigida para cada um é diferente. Então, quanto maior a licitação, maior vai ser o número de documentos. E quanto menor a licitação, menores serão as exigências. Então, o que acontece? Como é que você sabe quando uma licitação é maior, quando ela é menor? Pelo valor que implica na licitação. O valor da prestação de serviço, o pagamento pela prestação de serviço. Então, quando a licitação ela for muito grande, quando o valor da licitação ela é muito alta, aí você precisa ter uma documentação assim muito maior para você poder ter a sua idoneidade verificada. Ou seja, um órgão público, como a prefeitura, como o governo, ele não vai fazer um acordo, né, de licitação com alguém que não seja idôneo, com alguém, ou pelo menos deveria ser assim, não é verdade? Com alguém que não tenha um vínculo realmente limpo, né? Que não tenha ali uma ficha limpa, vamos colocar assim, para a gente poder entender melhor, né? Então, a licitação, ela vai ser dada àquele que tiver a maior clareza, a maior idoneidade. Bom, a gente sabe que no meio político, né, muitas coisas podem acontecer, mas estamos falando de licitação e estamos verificando como ela deve ser realmente na prática, de maneira limpa, de maneira justa, ok? Bom, aqui ainda na página 57, e já vou mostrar para vocês uma licitação, ou pelo menos um modelo de uma licitação, para você ver como que, na verdade, não é nem licitação, perdão. Eu vou mostrar para vocês um modelo de edital, tá bom? Eu vou mostrar para você o modelo de edital, para você entender a complexidade de uma licitação, tá bom? Então vamos aqui. Na página 57 você ainda vê o seguinte, que para você participar de uma licitação, você precisa fazer um cadastro e apresentar os documentos de habilitação. Então, quais são esses documentos? Geralmente, você vai precisar de uma habilitação jurídica, tem a ver com a sua empresa, uma vez que a empresa ela deve ser cadastrada no nome de uma pessoa que responde juridicamente. Você tem que ter uma qualificação técnica, ou seja, certificados de formação, ou de nível técnico, ou de nível superior, ou de, né, um nível assim que possa
te habilitar, que te dê condições de mostrar para esse órgão público que você sabe o que você está fazendo, que você tem alguma especialização no assunto, tá? Então isso aqui tem a ver com certificação, tem a ver com a sua formação acadêmica, tá? Tem a ver com aquilo que você sabe fazer devido ao seu tempo de estudo, tá? Então isso aqui é uma qualificação técnica. A qualificação econômico-financeira são os balanços que você vai apresentar em relação à entrega de produtos, entrega de serviços, entrega do seu trabalho. O que você é especialista em fazer e como que você pretende entregar esse trabalho, a questão de datas, tudo isso aqui é estabelecido nesse momento. E também a questão de regularidade fiscal. Aqui envolve uma documentação absurda, é muita coisa. Você precisa ter aí certidões que comprovam que diante do governo você não tem negativações, ou seja, você vai ter que apresentar documentos de INSS, Fundo de Garantia, Receita Federal, os impostos pagos, né, os impostos municipais e estaduais. A licitação para ser aceita, aquele órgão público, como no caso do Roberto, a prefeitura, precisa ter a consciência de que você é um cidadão físico ou jurídico, no caso jurídico, que consegue fazer o pagamento de todos os seus impostos de maneira pontual. Então você vai ter que comprovar isso, entendeu? Então não é muito fácil você participar dessas licitações. Então existem assim uma série de coisas que você precisa organizar primeiro para você poder participar. E aí vem as modalidades de licitações, certo? Por exemplo, a Lei 8.666 de 1993 estabelece algumas modalidades de licitação que a gente vai ver aqui agora. Então, existem leis que permitem modalidades diferentes de licitações. Perceba que não é uma coisa muito simples, né? Então, a gente vai ver a de concorrência. A de concorrência é aquela que o Roberto está participando. Essa modalidade, qualquer interessado na fase inicial pode se inscrever, pode entrar com os requisitos mínimos. Então, a de concorrência é a seguinte: você vai entrar com todas essas documentações necessárias que a gente acabou de ver, habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, irregularidade fiscal, e aí você vai participar de um processo, não sei se a gente pode dizer processo seletivo, mas é um processo de concorrência. As pessoas vão entrar, aderir a essa adesão, porém elas vão estar concorrendo entre si, certo? Então, os interessados nessa primeira fase entram com essas documentações, porque possuem os requisitos mínimos, e aí quem vai decidir pela análise dessas documentações é o próprio município, no caso aqui da história do Roberto. Como eu disse a vocês anteriormente, a gente também tem licitações no estado e tem licitações a nível federal também. Vamos para a página 58, que a gente vai ver outros modelos de editais de licitações que a gente tem aqui. Tomada de preços. Essa modalidade aqui, ela é uma licitação onde os interessados têm que ser cadastrados antecipadamente. Eles têm que ser cadastrados mediante ao atendimento das condições exigidas. São condições um pouco maiores, tá bom? E essas condições exigidas para esse cadastro tem que ser feita até o 3º dia anterior ao recebimento das propostas. Então tem até a data específica para você entregar as documentações para você poder fazer o cadastro, tá? A modalidade convite, né? É uma contratação de pequeno valor, tá? Entre no mínimo 3 interessados do ramo, certo? Então, como você pode ver a palavra convite, eles serão convidados, não é para todos, tá bom? Concorrência é para quem quiser, convite não são para todos, tá? E os interessados a receberem esse convite, né, no caso, eles podem estar cadastrados ou não. Então, esses escolhidos, eles são convidados pelo município, por exemplo, pela prefeitura, pelo governo, e eles podem participar dessa licitação, que é de um pequeno valor, que é um trabalho um pouco menor também, lógico, porque é um pequeno valor, então o trabalho ele é proporcional ao valor. E aí, essas pessoas podem responder, né, ou corresponder nessa modalidade, se tiverem essa especialidade, né? Então, eles podem ficar mantendo esses interesses
né, com esse vínculo, com a questão ali do município, no caso do Roberto, e eles podem atender, né, a essa licitação com até 24 horas de antecedência da apresentação da proposta. Então é bem mais leve esse aqui, né? Modalidade do concurso, né? É uma licitação de qualquer interessado também pode participar. O concurso, ele exige uma especialidade técnica, ele exige uma especialidade científica ou até mesmo artística. Mediante o quê? Mediante a remuneração, ou seja, pagamento salarial dos vencedores. Você já ouviu falar dos concursados, né? Então, o concurso é uma licitação onde você vai entrar e ser um funcionário público. É mais simples de entender isso, né? Por exemplo, a prefeitura ela abre um edital para professores, no meu caso, né? E aí eu posso participar desse concurso porque eu tenho a especialização que o governo exige, né? Então ele exige a nível superior e formação acadêmica em determinada área, por exemplo, pedagogia, né? E aí eu tenho os requisitos, então eu vou lá e presto o concurso. O concurso vai ser feito através de um exame, né? Um teste, uma prova, e aí a gente vai lá e passa por esse teste, passa por esse exame, e sendo aprovados, a gente é considerado então os vencedores, e a gente então entra nessa licitação aí com remuneração. Uma vez concursado, você tem estabilidade no seu emprego, né? Leilão é outra modalidade de licitação onde qualquer interessado pode participar, tá bom? No caso do leilão, a gente vai estabelecer a venda de bens como móveis, como, sei lá, produtos, né, em geral. E esses produtos eles podem ser apreendidos ou penhorados. Eu dei o exemplo na aula para vocês sobre leilão, sobre produtos que são apreendidos nas alfândegas dos aeroportos. Isso acontece muito, né? A gente diz apreendidos, mas às vezes são até esquecidos. São bagagens que não são, vamos dizer assim, requeridas, né? Bagagens que são deixadas no aeroporto e os passageiros, né, os donos das bagagens não voltam para requerer aquele bem que ficou retido ali no aeroporto. Enfim, eles têm uma data, né, eles têm um período de uma vigência, eu não sei se é de 90 dias, eu não tenho certeza, mas eu me lembro de ter ouvido algo como 90 dias ou 180 dias, não me lembro. E quando vence essa carência desses dias e o dono dessa mercadoria ou desses bens não voltam para requerê-los, eles são colocados a leilão. Então a pessoa que se interessa, ela pode então entrar, ela é interessada nesses resgates e ela pode resgatar esses bens para ela pagando um valor, né, exigido ali pelo local que está organizando o leilão. Então é bem simples, né? Você tem desejo de adquirir algum bem, você vai lá, faz, entre aspas, a compra. Você paga por aquele bem, então é um resgate de leilão. Qualquer um pode entrar nessa daqui. Porém, como eu disse antes, o edital é lançado anteriormente para você saber como fazer parte dessa modalidade de licitação, tá? Não é assim, chega lá, toma lá, dá cada 2 contos aí, me dá as coisas. Não é bem assim, tá? Tem que ler o edital para saber aquilo que se propõe nessa modalidade. Porém, como é uma coisa assim que todos podem participar, então o máximo que aqui vai exigir é a sua documentação como pessoa física para que você possa participar e algumas requisições básicas, né? Normal, isso aqui é bem simples. O pregão é bem complexo, porque é uma modalidade onde você vai disputar o fornecimento de bens e serviços comuns. Então, geralmente é feita uma sessão pública, algumas propostas de preços são colocadas e os lances são verbais ou por via eletrônica. Então, aqui é uma disputa mesmo, é uma coisa assim bem, bem louca. É tipo um leilão, só que é uma disputa assim muito mais acirrada, certo? Então, o pregão é bem mais complexo. É todo mundo assim batalhando mesmo por aquele item, sabe? Então, é uma coisa bem mais complexa essa daqui. Então, o tipo de licitação, ele vai envolver o critério, né, ou o julgamento, no caso, dado pela administrativa política, né, pela administração política, para poder fazer a seleção da proposta que é a mais vantajosa. No caso do Roberto,
como ele está em concorrência, então várias pessoas vão entrar também, vão se interessar também pela mesma licitação e que vençam melhor. Aquele que tiver, né, uma melhor proposta, aquele que tiver a proposta mais vantajosa, no caso dele, para o município, vai ser aquele que vai poder aderir ou ter essa adesão a essa licitação. Então, quem decide, no caso, é a prefeitura, certo? Os tipos de licitação que são mais utilizados como julgamento das propostas. Pense comigo. Suponhamos que a prefeitura da nossa cidade queira fazer aí um edital e abrir uma licitação para serviços dentro do município. E você tem as especialidades, você tem ali a capacidade, você tem a especialização, a formação acadêmica, tudo, você tem tudo organizado para você participar dessa licitação. Você entra na modalidade concorrência. O que é que a prefeitura vai olhar em você para que você seja uma pessoa, para que você seja uma empresa que vai ser ali um parceiro de trabalho do município? Primeiro, o menor preço é uma coisa importante. Para o município é muito vantajoso, né, que o menor preço seja, né, aderido. Por quê? Porque o município é quem vai fazer os custos, o município é quem vai fazer os gastos, né, você que vai ter ali, né, a recepção do dinheiro pela troca do seu serviço. Então, no caso de compras e serviços, de modo geral, nessa contratação, o critério de menor preço sempre vai ser viável, principalmente para a contratação aí de bens e serviços de informática, certo? Na página 59, nós temos uma segunda forma de contratação, a melhor técnica. De repente, você tem uma melhor especialização na área, e para a administração pública isso é muito vantajoso, tá? Então vamos dizer que você seja o mais bem equipado, o que tem a maior experiência, o que tem as melhores colocações. Quando eu digo melhores colocações, é o maior índice de aprovação, né? Você terminou ali a sua faculdade, você tem uma aprovação assim superior, muito legal. Isso também conta, né? E isso tudo para que você possa fazer parte dessa licitação, tá vendo? Não é somente a questão se a empresa está em ordem, mas também se a sua condição técnica, né, ela conta, tá bom? Então é usado exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, principalmente na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento. E também de engenharia consultiva em geral. Então, você percebe que a melhor técnica, ela já é focada mais na parte técnica mesmo, intelectual, cálculos, fiscalização, supervisão, gerência, gestão. Então, tudo isso aqui, ó, é um pouco mais interessante para a administração pública, que você tem um pouco mais de formação acadêmica nessa parte aqui, tá? E a técnica e preço, você pode juntar os dois, né? O critério de seleção, que pode ser considerado como uma proposta mais vantajosa para a administração pública, pode ser também juntar a fome com a vontade de comer, vamos colocar assim. Há licitações em que o melhor preço é mais viável, há outras em que a melhor técnica é mais viável, e já outras em que a técnica e o preço precisam andar juntos. Por quê? Porque há situações em que é obrigatório na contratação de bens e serviços, principalmente bens e serviços de informática, que a tomada de preços ela seja colocada como item de importância maior. Mas há situações em que essa questão de bens e serviços de informática, ela também serão aliadas em situações onde não somente a melhor técnica precisa contar, mas também o preço. Então, o preço em informática é super relevante. E a técnica muitas vezes também será, se você precisar utilizar, por exemplo, o item supervisão ou cálculos. Então, a gente vai precisar aliar técnica e preço. Para isso, você precisa entender que essas situações elas devem andar juntas e que a leitura do edital para essa adesão da licitação é fundamental. Precisa ter isso em mente. Deixa eu ver se nós já terminamos o conteúdo, se temos mais algo para a gente ler aqui. Bom, a gente foi até aqui, né, nas modalidades de licitação, e eu acho que agora eu vou mostrar para vocês aqui
alguns editais. Eu tenho aqui um modelo, tá? Esse aqui é um modelo, né? Como você pode ver aqui, ó, é um modelo de edital para coleta seletiva solidária. Tá vendo? Aí você pode me dizer, ó, coleta seletiva. O que é coleta seletiva? Coleta seletiva de lixo, tá? Aqui nós estamos falando sobre habilitação para associações e cooperativas de catadores e materiais recicláveis. Você precisa ter aqui a ideia da modalidade da licitação que você quer participar e de qual vai ser o critério que a administração pública vai utilizar para aderir à sua licitação, para aderir ao seu pedido. Então, vamos lá. Se é uma associação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis, eu preciso ter o melhor preço, a melhor técnica ou o melhor preço e técnica. Então, aqui você pode identificar aqui, certo? Se é uma cooperativa, geralmente na cooperativa nós vamos ter várias associações trabalhando juntos. O que é uma associação? Um grupo de pessoas que se registra tal e qual um órgão, né, que vai prestar um serviço de comunidade, pode ser sem fins lucrativos, em relação ao bem-estar da comunidade ali, né, dos arredores da onde aquela associação ela está ali implantada. Então, como você pode ver aqui, ó, a gente vai ter, como é um modelo, né, vocês não vão ver números e tal, mas a gente tem o número do processo, o número do edital de habilitação, e aí você tem os documentos, né, colocados aqui, ó, de maneira muito clara, mas também muito técnica, tá bom? A leitura do documento ele é muito técnica, porém tem que ser muito clara. Aí aqui está dizendo sobre os procedimentos da habilitação, a data de entrega dos documentos, a data de divulgação da lista contendo o nome das associações e cooperativas habilitadas ao serviço, os recursos, a abertura da sessão pública, o local, a hora, para que você possa saber se você conseguiu a vaga, né, nessas licitações. E aqui vem o edital, a leitura do edital. Então, todos os editais eles têm essas numerações para você acompanhar os itens, né? Ó, termo de compromisso, modelo de declaração de cumprimento dos requisitos da habilitação, né? Aí aqui, ó, só será habilitada a associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis se comprometer a atender os seguintes requisitos. Aí aqui tem um monte de requisitos, ó, que ela exige, tá vendo? Ó, a associação não pode ter fins lucrativos. Olha só, isso aqui é uma outra exigência, tá vendo? São muitas exigências que tem que ter, ó. Tem que ter a cópia do estatuto da associação. Toda associação tem um estatuto, precisa ter, olha só esses documentos. Precisa ter uma declaração preenchida nos termos 1, 3 e 2, aí a pessoa tem que voltar lá na leitura dos termos 1, 3, 2, para poder saber quais são esses termos. O documento de habilitação deve ser entregue a partir da data divulgada, aí aqui na licitação será divulgada a data e o horário. Aí aqui tem análise dos documentos de habilitação, né? Aqui tem a questão, associações ou cooperativas habilitadas estarão aptas a seguir no certame, participando dos atos conseguintes da sessão pública nos instantes oportunos e pertinentes. Ó, tá vendo a linguagem? Sente a linguagem do edital. Tá vendo? Ó? Da sessão pública, tem aqui os itens. Ó, nós já estamos no item 5. Ó, 5, 1, 2 e 4. Ó, tá vendo? Ó, são muitos itens a serem observados. Tá vendo? E o edital é assim, é cumprido. É comum o edital ser assim, tá? Extremamente detalhado, rigoroso, certo? Aqui vem os termos de compromisso, ó, muito importante você ler o termo de compromisso com o órgão pelo qual você vai prestar o serviço. A responsabilidade dos partícipes, né? Quem vai participar tem que ter essas responsabilidades. Disposições gerais. E a gente segue nosso edital. Olha, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a questão do compromisso da leitura desse edital para você poder ter a participação numa licitação. Aqui tem os anexos, que é importante ler, né, que referem-se ao termo de compromisso, as cláusulas, né, referentes, as vigências, as responsabilidades, né, e os compromissos daqueles que participam. Enfim, vocês estão conseguindo perceber que a leitura do edital realmente é bem complexa e que você precisa entregar os documentos na data exigida para poder participar
dos trabalhos que estão sendo oferecidos ali e no caso da sua empresa, você ser beneficiado por elas, certo? Pronto. São muitas cláusulas que a gente está vendo aqui. Eu vou mostrar para vocês um outro edital, é esse aqui, ó. Esse aqui é um edital mesmo, né? Eu vou passar bem rapidinho, porque eu não sei nem se eu posso divulgar o nome das pessoas que estão nesse edital. Mas aqui está dizendo assim, ó, Guia Nacional de Contratações Sustentáveis. Você vê que eu peguei 2 editais muito parecidos, né? Que falam sobre sustentabilidade, coleta de lixo e tudo mais. Então aqui, ó, a gente vai ter o sumário. Eu vou mostrar esse aqui, só o sumário, porque eu não sei se eu posso mostrar esse edital para vocês aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui só o sumário. Deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho para vocês verem aqui. Vou mostrar o sumário desse edital aqui. Cadê o edital? Sumiu o edital? Cadê o edital? Peraí, tá aqui. Deixa eu aproximar para você ver. Aqui, pronto. Ó, esse aqui é o sumário, tá vendo? Ó? Considerações iniciais, desenvolvimento sustentável, ó, obras e serviços de engenharia. Perceba que aqui a gente já tem um prognóstico aqui de capacitação, né? Então a gente precisa de técnica aqui, tá vendo? Nesse edital. A gente tem aqui, ó, acessibilidade em obras e serviços de engenharia, sustentabilidade em obras, ó, a parte específica, agrotóxicos, aparelhos elétricos em geral, eletrodomésticos, aquisição de alimentos, cadastro técnico federal, coleta seletiva solidária. Temos aqui também credenciamento na área da saúde. E aqui vem os itens que, no caso, serão trabalhados, né? Precisam ter atenção: detergente em pó, emissão de poluentes, energia limpa. Ó, então aqui está dizendo como que vai ser feito o trabalho com relação a cada item desses. Ó. Óleo lubrificante, pilhas ou baterias. Talvez seja o descarte desses itens, né? Pneus. Então, olha só. Eu estou indo para a página 198 do edital, tá vendo? Isso aqui no sumário. Tá vendo aqui? Para vocês conhecerem um pouco. E aqui as considerações iniciais da 3ª edição. E eu quero ir um pouco mais para frente, que eu quero ler com vocês aqui nesse parágrafo aqui, ó. Deixa eu ver qual que é. É aqui, ó. Aqui, ó, é esse que vem agora, ó. Eu tava lendo aqui um pouquinho desse edital para mostrar para vocês. Ó, a Câmara Nacional de Sustentabilidade coloca-se à disposição para esclarecimentos e para aprofundamento do debate relativo às contratações públicas sustentáveis, visando seu fortalecimento na gestão pública brasileira. Nosso compromisso é proceder a atualizações periódicas desse importante ferramental. Esperamos que essa 2ª edição do guia contribua ainda mais para a sua consolidação nacional como referência de juridicidade no tema, incentivando as boas práticas de sustentabilidade nas contratações públicas brasileiras. Tá vendo? Então aqui é uma referência que ele faz para que todas as pessoas interessadas a cumprirem esse edital e entrarem nessas modalidades percebam que é necessário ter pleno conhecimento, pleno esclarecimento e aprofundamento dessas relações, no caso aqui com a questão de contratação pública para a sustentabilidade. E como você pode ver no edital, eles se colocam à disposição para debates relativos a essas contratações. Então você precisa estar atento para isso. E o edital segue, né? Como vocês viram ali, quase 200 páginas. Então é muito, muito, muito complexo, mas ao mesmo tempo é algo que se precisa fazer. Tá bom? A leitura do edital é necessário fazer para que você consiga fazer a adesão dessa licitação e para que você possa ali, além de executar o seu trabalho, contribuir também para o desenvolvimento da sua cidade, do seu estado, até mesmo do seu país, certo? Espero que vocês tenham entendido aqui essa explicação de hoje. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá bom? A gente está ali no privado à disposição de vocês para solucionar qualquer dúvida, tá bom? Então um beijão para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Nós vamos ter os trabalhos agora, né? Então depois dos trabalhos a gente se vê com mais um assunto aqui sobre os temas de educação financeira, tá bom? Tchau, tchau, bom estudo para vocês, bom desempenho.